O sol nascia sobre a vila de São Bento do Una, como uma ferida aberta no céu, derramando sua luz cruel sobre as casas de taipa e os sonhos desfeitos dos homens. Era ali, naquela terra esquecida por Deus e pelos governos, que vivia Severino Pereira da Silva, um homem que um dia teve nome e hoje carregava apenas o peso da miséria e da desesperança. Viúvo há 5 anos, desde que a febre levou sua Maria Antônia, ele criava sozinho a filha Rosinha, menina de 15 anos que crescera com a beleza selvagem da mãe e a pureza de quem ainda acreditava que o mundo podia ser justo. A casa de Severino era um casebre de pau a pique com chão de terra batida, onde a pobreza se espalhava pelos cantos como uma praga que não encontrava cura. Nas paredes descascadas ainda pendia o retrato amarelado de Maria Antônia, única herança que a morte lhe havia permitido guardar. Rosinha olhava para aquela imagem todas as manhãs, pedindo à mãe que intercedesse por eles no reino dos céus, onde certamente as coisas eram mais justas que na terra dos homens. Severino trabalhava de sol a sol nas terras do coronel Antônio Pereira de Melo, homem gordo e suado que possuía metade do sertão e a outra metade queria comprar. O trabalho de vaqueiro rendia pouco, mal dava para o feijão e a farinha, e quando a seca apertava, nem isso havia. As dívidas se acumulavam como pedras no caminho, e cada mês que passava, Severino sentia o peso da desgraça crescer sobre seus ombros, curvados pelo tempo e pela labuta. O coronel Melo era desses homens que a riqueza havia tornado ainda mais feio por dentro do que já era por fora. Barrigudo, calvo, com os dentes podres de quem comia demais e se preocupava pouco com a higiene, ele governava suas terras como um rei tirano, decidindo a vida e a morte de quantos dependiam dele para sobreviver. Tinha 60 anos mal vividos e 3 filhos legítimos, mas sua fama corria léguas de distância pelo tanto que gostava de meninas novas, sempre comprando a virgindade das filhas dos pobres, com promessas de dinheiro e ameaças de despejo. Foi numa tarde de setembro, quando o sol castigava a terra com sua fúria sem piedade, que o coronel mandou chamar Severino à Casa Grande. O convite chegou através de Joaquim, o capataz, homem de confiança do patrão que levava e trazia recados como um cão adestrado. Severino sentiu o coração apertar, pois sabia que quando o coronel mandava chamar, raramente eram boas notícias que esperavam do outro lado da conversa. A Casa Grande erguia-se no centro da propriedade como um palácio de barro e cal, cercada por jardins onde floresciam plantas trazidas da capital, regadas com a água que faltava nas casas dos trabalhadores. Severino subiu os degraus da varanda com o chapéu na mão, sentindo-se pequeno diante daquela ostentação que parecia zombar de sua pobreza. O coronel o recebeu na sala de visitas, sentado numa poltrona de couro que gemia sob seu peso, um copo de cachaça na mão gorda e um sorriso que não chegava aos olhos pequenos e matreiros. "Severino, meu filho", disse o coronel com aquela voz melosa que usava quando queria parecer bondoso, "vim te chamar aqui porque tenho uma proposta que vai resolver todos os seus problemas de uma vez só." O vaqueiro permaneceu em pé, girando o chapéu entre as mãos calejadas, esperando que as palavras do patrão fizessem sentido. "Você sabe que eu sempre tive consideração por sua família. Conheci sua afinada esposa desde menina, pessoa de grande valor, que Deus a tenha em sua glória." Severino assentiu com a cabeça, sem entender onde o coronel queria chegar com aquela conversa cheia de rodeios. A menção a Maria Antônia fez seu peito doer, como sempre acontecia quando alguém falava da mulher que havia sido sua luz durante os 15 anos de casamento. "Sua filha Rosinha está ficando mocinha", continuou o coronel, bebericando a cachaça com prazer. "Uma menina bonita, de bons costumes, criada com honra, uma joia rara nestes tempos de perdição." Foi então que Severino começou a entender o rumo daquela conversa e seu sangue gelou nas veias. O coronel se levantou da poltrona, aproximou-se dele com passos pesados,
colocou a mão gordurosa sobre seu ombro e disse com a naturalidade de quem compra uma reis no mercado: Estou oferecendo casamento à sua filha, casamento cristão, abençoado por Deus e pelos homens. Ela será a senhora desta casa, terá tudo que uma mulher pode desejar, e você nunca mais passará necessidade. O mundo pareceu desabar sobre a cabeça de Severino naquele momento. As palavras do coronel ecoavam em seus ouvidos como blasfêmias, mas ao mesmo tempo sua mente calculista já fazia as contas da proposta. Todas as dívidas perdoadas, um emprego garantido, uma casa melhor para morar, comida farta na mesa e Rosinha vivendo como uma rainha, cercada de luxo e conforto, longe da miséria que havia marcado sua infância. "Coronel", disse Severino com a voz embargada, "minha filha ainda é muito nova, apenas 15 anos. Não sei se 15 anos é a idade perfeita para casar", interrompeu o coronel com firmeza. "Minha primeira esposa tinha 14 quando nos casamos e me deu 3 filhos homens. Mulher que casa nova aprende direito os deveres de esposa e se molda ao jeito do marido. É a idade certa, Severino." O vaqueiro sentiu náusea subir pela garganta ao imaginar sua filha inocente nas mãos daquele homem repugnante. Mas a realidade de sua situação financeira era como uma corda no pescoço que apertava cada vez mais. Devia 3 meses de mantimentos no armazém do seu Joaquim, 2 anos de aluguel da casa, e ainda havia a promissória que assinara quando Maria Antônia adoeceu, para pagar o médico que veio da cidade e não conseguiu salvá-la. "Penso em tudo isso", continuou o coronel voltando para sua poltrona, "e vejo que é a solução perfeita para todos. Você fica livre das dívidas. Eu ganho uma esposa jovem e bonita, e Rosinha sobe na vida. Todo mundo sai ganhando, meu filho. É negócio de cristão." Severino permaneceu calado por um longo momento, lutando contra os demônios que brigavam dentro de seu peito. De um lado, o amor de pai que o fazia querer proteger a filha de qualquer mal. Do outro, o desespero de homem acuado pela miséria, que via naquela proposta a única saída para o buraco sem fundo em que havia caído. Lembrou-se das noites em que Rosinha chorava de fome, dos dias em que não havia nem farinha para fazer um mingau, da vergonha que sentia quando a filha perguntava por que eles eram tão pobres enquanto outros tinham tanto. "Coronel", disse finalmente, com a voz rouca de quem engole o próprio orgulho, "preciso conversar com a menina. Não posso decidir uma coisa dessas sem..." "Conversar o quê, Severino?" O coronel riu com deboche. "Menina nova não entende de negócio de casamento. É coisa de homem decidir. Você é o pai, você é quem manda. Ela vai se acostumar, todas se acostumam. Ao contrário, vai agradecer pelo resto da vida por ter um marido que pode dar a ela tudo o que precisa." A maldade naquelas palavras era tão cristalina que Severino sentiu vontade de avançar no coronel, de esganá-lo ali mesmo, de defender a honra de sua filha como Maria Antônia faria se estivesse viva. Mas a covardia da miséria é mais forte que a coragem da dignidade, e ele permaneceu parado, engolindo a raiva como quem engole veneno. "O casamento será na próxima semana", decidiu o coronel, batendo o martelo como se estivesse num leilão. "Tempo suficiente para você preparar a menina e para eu providenciar os papéis. Padre Cipriano já está avisado. Vai ser uma cerimônia bonita, com festa e tudo. Rosinha vai se sentir uma princesa." Severino saiu da casa grande cambaleando como um bêbado, mas não era a cachaça que turvava seus sentidos, e sim a dimensão da traição que acabara de cometer. Durante todo o caminho de volta para casa, tentou encontrar justificativas para o que havia feito, razões que pudessem aliviar o peso na consciência. Rosinha teria uma vida melhor, nunca passaria fome, seria respeitada como esposa de homem importante. Mas por baixo de todos esses argumentos, ele sabia a verdade nua e crua. Havia vendido a própria filha para salvar o próprio pescoço.
Quando chegou em casa, Rosinha estava no quintal cuidando das galinhas, cantarolando uma cantiga que Maria Antônia costumava cantar. A menina era realmente bonita, com os cabelos castanhos da mãe e os olhos claros que brilhavam como estrelas quando ela sorria. Tinha a graciosidade natural das mulheres do sertão, mas também uma inocência que a protegia do mundo cruel dos adultos. Ao ver o pai chegar, correu para abraçá-lo como fazia desde pequena, e Severino sentiu o coração se partir em 1000 pedaços. "Pai, como foi na casa do coronel? Ele mandou algum recado para mim?" perguntou Rosinha, com a curiosidade própria da idade, sem imaginar que aquela pergunta inocente era como uma punhalada no peito do pai. Severino sentou-se no banco de madeira que ele mesmo havia feito anos atrás. Puxou a filha para perto de si e tentou encontrar palavras para explicar o inexplicável. Como dizer para uma menina de 15 anos que ela havia sido prometida em casamento para um homem que poderia ser seu avô? Como explicar que o amor de pai havia sido derrotado pela necessidade? "Rosinha, minha filha", começou ele com a voz trêmula. "Preciso te contar uma coisa importante. O coronel Melo me fez uma proposta. Uma proposta de casamento para você." A menina arregalou os olhos, pensando primeiro que era uma brincadeira de mau gosto. Depois, quando viu a seriedade no rosto do pai, começou a entender que aquilo não era brincadeira coisa nenhuma. "Casamento, pai? Mas eu nem namoro com ninguém. Como pode haver proposta de casamento?" "É o coronel mesmo que quer se casar com você", disse Severino, incapaz de olhar nos olhos da filha. "Ele é homem de posses, pode te dar uma vida boa, te tirar desta miséria. Seria um bom casamento para você, minha filha." Rosinha ficou muda por um momento, tentando processar aquela informação absurda. O coronel Melo, aquele homem velho e nojento que toda mulher da região evitava cruzar o caminho, aquele que tinha fama de maltratar as empregadas e de comprar moças pobres para satisfazer seus vícios. "Pai, o senhor está falando sério?" perguntou ela com a voz tremendo. "Eu casar com o coronel Melo? Mas ele é velho, pai, mais velho que o senhor, e eu nem gosto dele." Severino forçou um sorriso que não convenceu nem a ele mesmo. "Gostar é coisa que vem com o tempo, minha filha. O importante é que ele pode te dar tudo que eu nunca pude. Casa grande, roupa bonita, comida farta, você seria a mulher mais respeitada de toda a região." "Mas, pai", disse Rosinha com lágrimas começando a brotar nos olhos, "eu não quero casa grande nem roupa bonita. Eu quero ficar aqui com o senhor cuidando da nossa casa, da nossa vida. A gente se vira, pai. A gente sempre se virou." A simplicidade daquelas palavras foi como uma bofetada na cara de Severino. A filha preferia a pobreza ao lado do pai do que a riqueza ao lado de um estranho, e isso tornava sua traição ainda mais dolorosa. Mas ele já havia dado sua palavra, já havia selado o destino de ambos, e agora não havia mais volta. "O casamento vai ser na próxima semana", disse ele, tentando soar firme. "Padre Cipriano vai benzer a união. Vai ser tudo certinho, nos conformes da lei de Deus. Você vai ver que vai ser bom, minha filha. Vai ver que seu pai só quer o melhor para você." Rosinha caiu de joelhos no chão de terra batida, agarrou-se às pernas do pai e começou a chorar como criança. "Não, pai. Por favor, não me entregue para aquele homem. Eu imploro pelo amor da minha mãe, não faça isso comigo. Eu prefiro morrer a casar com ele." Severino sentiu vontade de chorar junto com a filha, de abraçá-la e dizer que tudo não passava de um pesadelo, que quando acordassem estariam livres daquela situação terrível. Mas a realidade é mais forte que os sonhos, e a necessidade é mais poderosa que o amor. Com um esforço sobre-humano, ele afastou as mãos da filha de suas pernas e disse com a voz dura: "Está decidido, Rosinha. Não adianta chorar nem implorar. Você vai casar com o coronel Melo e ponto final." A menina correu para o quarto que dividia com o pai, jogou-se na cama de palha, onde tantas vezes havia sonhado com um futuro diferente, e chorou até não ter mais lágrimas.
As paredes de taipa pareciam fechar-se sobre ela como um caixão, e pela primeira vez na vida, Rosinha entendeu o que era desespero verdadeiro. Pensou na mãe. Tentou imaginar o que Maria Antônia faria numa situação daquelas. E foi então que se lembrou das histórias que a mãe contava sobre Zé Martins, o vaqueiro que havia sido amigo de infância dela e que ainda trabalhava nas redondezas. Zé Martins era homem de confiança, conhecido por toda a região como alguém que mantinha a palavra e que nunca havia traído um segredo. Tinha sido ele quem ajudara Maria Antônia quando ela adoeceu, trazendo remédios da cidade e cuidando para que não faltasse nada. Mais importante ainda, ele conhecia os caminhos do sertão como poucos, e havia rumores de que mantinha contato com os cangaceiros que passavam pela região. Na madrugada seguinte, quando Severino saiu para o trabalho, carregando o peso da culpa nos ombros, Rosinha esperou até ter certeza de que estava sozinha. Então, com as mãos tremendo, pegou um pedaço de papel que guardava para ocasiões especiais e começou a escrever com a letra caprichada que havia aprendido com a professora da vila. As palavras saíam do coração como sangue de ferida aberta, cada frase carregada da dor de quem não tinha mais para onde correr. Para o capitão Lampião, com respeito e admiração: meu nome é Rosinha, filha de Severino Pereira da Silva, da vila de São Bento do Una. Meu pai, apertado pela miséria e pelas dívidas, me prometeu em casamento para o coronel Antônio Pereira de Melo, homem velho e de má fama, que compra moças pobres como quem compra gado no mercado. Eu imploro ao Senhor, pela memória de sua própria mãe, que me ajude. Não tenho para onde correr, nem quem me proteja. Se o Senhor não puder me socorrer, pelo menos reze por minha alma, que prefere a morte à desonra, uma menina desesperada que confia na justiça do sertão. Dobrou o papel com cuidado, guardou-o no seio e saiu de casa como se fosse buscar água no poço. Mas em vez de seguir para o poço, tomou o caminho da fazenda, onde sabia que encontraria Zé Martins. O vaqueiro estava ferrando um cavalo quando a viu chegar, e logo percebeu pelo rosto da menina que algo grave havia acontecido. Rosinha era como uma filha para ele, pois havia prometido a Maria Antônia, no leito de morte, que cuidaria da menina se algum dia ela precisasse. Seu Zé, disse ela com a voz embargada, preciso de uma ajuda que só o Senhor pode me dar. É coisa de vida ou morte. Contou-lhe rapidamente sobre a decisão do pai, sobre o casamento forçado, sobre o desespero que a consumia por dentro. Zé Martins ouviu tudo em silêncio, com o rosto ficando cada vez mais sombrio, até que a fúria explodiu em suas palavras. Isso é uma desgraça, menina. Uma desgraça que clama aos céus por justiça. Severino perdeu o juízo de vez, vendendo a própria filha como se fosse mercadoria. Ele parou o trabalho, limpou as mãos no avental de couro e olhou fixamente para Rosinha. Mas talvez ainda haja um jeito de resolver essa situação. Conhece histórias sobre o capitão Lampião? Os olhos da menina se iluminaram com uma fagulha de esperança. Todo mundo no sertão conhecia as histórias de Lampião, o rei do cangaço, homem que fazia sua própria justiça quando a justiça dos homens falhava. Diziam que ele protegia os fracos e castigava os poderosos que abusavam de sua força. Diziam também que tinha um coração que se compadecia das mulheres em aflição, principalmente daquelas que sofriam nas mãos de homens sem escrúpulos. Tenho um bilhete aqui, disse Rosinha, tirando o papel do seio. Escrevi para ele contando minha situação. O senhor conhece alguém que possa levar até ele? Zé Martins pegou o bilhete, leu rapidamente e assentiu com a cabeça. Conhecia sim, e sabia exatamente onde encontrar um dos coiteiros que mantinham contato com o bando de Lampião. Deixe comigo, menina. Vou providenciar para que esse bilhete chegue até o capitão. Mas não se iluda pensando que vai ser fácil. Lampião é homem ocupado. Tem muitos inimigos perseguindo ele. Pode ser que não dê tempo de ele chegar antes do casamento.
Rosinha agarrou as mãos calejadas do vaqueiro e disse com uma convicção que surpreendeu a ambos: "Ele vai vir, seu Zé. Eu sei que ele vai vir. Minha mãe está intercedendo lá de cima, e Deus não abandona os inocentes." Zé Martins partiu naquela mesma tarde, cavalgando pelas veredas do sertão até chegar à casa de Manuel Bezerra, comerciante que vendia de tudo um pouco e que todos sabiam ser coiteiro dos cangaceiros. Bezerra leu o bilhete de Rosinha, balançou a cabeça com pesar e prometeu que faria chegar às mãos de Lampião com a maior urgência possível. "Se o capitão estiver por perto, vai receber ainda hoje", disse ele. Lampião não costuma ignorar pedido de mulher em aflição. Enquanto isso, na vila de São Bento do Una, os preparativos para o casamento prosseguiam como se fosse a coisa mais natural do mundo. O coronel Melo mandou reformar a casa grande, contratou músicos da cidade vizinha, encomendou um vestido de noiva que chegou numa carroça especial. Padre Cipriano, homem fraco que vivia da caridade dos poderosos, aceitou realizar a cerimônia sem fazer perguntas sobre a idade da noiva ou sobre sua vontade de casar. Rosinha passou aqueles dias como uma condenada à morte esperando a execução. Tentou fugir uma vez, na calada da noite, mas foi encontrada por um dos capangas do coronel que vigiavam a casa. Severino a trouxe de volta aos gritos, dizendo que ela estava envergonhando a família e que precisava aceitar seu destino. A menina não falou mais com o pai depois disso, limitando-se a rezar e a esperar por um milagre que parecia cada vez mais impossível. Foi numa tarde de quinta-feira, 3 dias antes do casamento, que um cavaleiro solitário apareceu nas proximidades da vila. Era um homem de meia idade, magro, com bigode bem cuidado e olhos que pareciam ver através da alma das pessoas. Usava roupas simples de vaqueiro, mas havia algo em seu porte que denunciava tratar-se de alguém acostumado ao comando. Era Lampião, que havia recebido o bilhete de Rosinha e decidira que aquela injustiça não ficaria sem resposta. O capitão passou 2 dias observando a vila de longe, estudando os movimentos das pessoas, conhecendo a rotina da casa do coronel, identificando quem eram os aliados e quem eram os inimigos. Conversou discretamente com alguns moradores, soube da história de Rosinha em detalhes, e a cada informação que recebia, sua indignação crescia. Não era apenas um casamento forçado que estava vendo, mas toda uma estrutura de poder que permitia aos ricos comprarem a dignidade dos pobres. Na manhã do casamento, a vila acordou em clima de festa forçada. O coronel havia mandado distribuir cachaça e rapadura para o povo, numa tentativa de comprar a aprovação da comunidade para seu ato. A casa grande estava enfeitada com flores e bandeirolas. Os músicos afinavam seus instrumentos, e tudo parecia pronto para uma celebração. Mas por baixo daquela alegria artificial, pairava um clima de tensão que todos sentiam, mas ninguém ousava comentar. Rosinha foi vestida como uma boneca pelos empregados do coronel, que a tratavam com uma mistura de pena e medo. O vestido branco comprado na capital era bonito, mas não servia direito, ficando largo em alguns lugares e apertado em outros. A menina estava pálida como um fantasma, os olhos vermelhos de tanto chorar, e parecia mais uma alma penada do que uma noiva feliz. Quando perguntaram se ela estava bem, limitou-se a acenar com a cabeça, pois já não tinha força nem para falar. A cerimônia estava marcada para as 5 da tarde, quando o sol começasse a declinar e o calor diminuísse um pouco. Padre Cipriano chegou com seus paramentos, o coronel vestiu seu melhor terno e os convidados se reuniram na sala grande da fazenda. Eram, na maioria, e agregados, gente que não tinha escolha senão aparecer e fingir que aprovava aquilo tudo. Severino estava num canto, bêbado de cachaça e de remorso, evitando olhar para a filha. Quando deram 5 horas, Rosinha foi trazida para a sala como um cordeiro para o sacrifício. Caminhava devagar, como se cada passo a levasse mais perto do inferno, e quando viu o coronel esperando por ela com um sorriso obsceno nos lábios,
sentiu náusea subir pela garganta. O homem estava suando de nervosismo e expectativa, os olhos pequenos brilhando de desejo, e toda a sua aparência era de alguém que estava prestes a satisfazer um capricho há muito tempo acalentado. Padre Cipriano começou a cerimônia com voz trêmula, percebendo que havia algo profundamente errado naquela situação, mas sem coragem para interromper o que já estava. Perguntou ao coronel se ele aceitava Rosinha como esposa, e o homem respondeu com um sim tão alto que pareceu um grito de vitória. Quando chegou a vez de fazer a mesma pergunta para a noiva, a menina permaneceu muda, os lábios selados por um desespero que a impedia de pronunciar qualquer palavra. Foi nesse momento de silêncio tenso que se ouviu o barulho de passos firmes na varanda da casa grande. Todos se viraram para ver quem estava chegando. E foi então que a porta da frente se abriu com estrondo, e um homem apareceu no umbral como uma aparição. Era Lampião, mas poucos o reconheceram de imediato, pois ele não usava o uniforme tradicional de cangaceiro. Vestia roupa de vaqueiro comum, mas trazia na mão um facão que brilhava como prata à luz da tarde. "Parem essa farsa!" gritou ele com voz que ecoou pela casa toda. "Parem essa farsa, que é uma ofensa a Deus e aos homens de bem." O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Ninguém ousava respirar alto diante daquela presença imponente. Lampião entrou na sala com passos medidos, o olhar percorrendo todos os presentes até se fixar no coronel, que havia empalidecido como se tivesse visto o próprio demônio. "Quem vem de filha?" disse Lampião com voz carregada de desprezo, apontando o facão na direção de Severino. "Vende a alma." Depois se virou para o coronel e completou: "E quem compra a própria condenação." A força daquelas palavras foi como um trovão que abalou os alicerces da casa, e todos entenderam que estavam presenciando um momento que ficaria gravado para sempre na memória da região. Rosinha olhou para Lampião como se estivesse vendo um anjo vingador enviado pelos céus. As lágrimas que rolavam por seu rosto não eram mais de desespero, mas de uma esperança que renascia como flor depois da chuva. O coronel tentou reagir, berrou chamando seus capangas, mas Lampião se aproximou dele com o facão erguido e disse com calma mortal: "Um movimento em falso e sua cabeça rola pelo chão como cabaça madura." O capitão então se dirigiu a Severino, que tremia de medo num canto da sala. "Você", disse ele com desprezo, "vem aqui e pede perdão de joelhos para sua filha. Pede perdão por ter vendido a honra dela, por ter trocado a dignidade dela por dinheiro sujo." Severino tentou argumentar. Disse que havia feito aquilo por necessidade, mas Lampião não quis ouvir desculpas. "De joelhos!" gritou, e o homem se ajoelhou tremendo diante da filha. "Rosinha, minha filha", disse Severino com a voz quebrada, "me perdoe pelo mal que ia te fazer. Me perdoe por ser fraco demais para te proteger." A menina olhou para o pai com uma mistura de pena e nojo, mas havia aprendido com a mãe a importância do perdão. "Eu perdoo, pai", disse ela com voz firme, "mas nunca mais quero ver o senhor na minha frente." Lampião então se voltou para o coronel, que estava encostado na parede como um rato acuado. "E você, maldito", disse ele, "vai aprender que existem coisas neste mundo que o dinheiro não pode comprar. Vai aprender que a dignidade de uma mulher vale mais que todas as suas riquezas." O homem a se ajoelhar também, e ali, diante de todos os presentes, o humilhou publicamente, fazendo-o reconhecer que era um abusar de menores, um homem sem caráter que usava o poder para satisfazer seus vícios. Quando terminou com os dois homens, Lampião se aproximou de Rosinha e disse com gentileza: "Menina, você vem comigo, não como cangaceira, mas como alguém que merece proteção. Vou te levar para um lugar seguro, onde poderá recomeçar sua vida longe desta gente." Rosinha assentiu com a cabeça, sentindo pela primeira vez em dias que havia esperança em seu futuro. 2 dias depois, Lampião entregou Rosinha aos cuidados de Dona Conceição, uma professora viúva que morava numa cidade vizinha e que se dedicava a educar meninas pobres.
A mulher a recebeu como filha, cuidou de suas feridas emocionais e, anos mais tarde, Rosinha se tornaria uma das primeiras educadoras do sertão a ensinar meninas a ler e escrever. Ela nunca se casou, mas sua vida foi plena de propósito, dedicada a proteger outras meninas de passarem pelo que ela havia passado. Quanto a Severino e ao coronel, ambos perderam o que mais valorizavam. Severino nunca mais conseguiu erguer a cabeça na vila, morreu alguns anos depois consumido pelo remorso. O coronel, humilhado publicamente, perdeu o respeito que o poder lhe dava e seus próprios empregados começaram a tratá-lo com o desprezo que merecia. A justiça de Lampião havia sido mais eficaz que qualquer punição legal, pois havia atingido a alma dos culpados, deixando marcas que nunca mais se apagariam.